E uma ação movida pelo Ministério Público quer que a Prefeitura de Guatapará seja obrigada a reparar os danos ambientais causados em uma área da fazenda que deu origem à cidade. Árvores centenárias foram extraídas com autorização do Executivo. Em meio ao canavial, na zona rural de Guatapará, ainda é possível encontrar gigantes idosas. Árvores com mais de 50 metros de altura e 100 anos de vida. As veteranas impressionam não só pelo tamanho, mas pela história. Cada uma com um capítulo especial, mas tudo catalogado. É que essas espécies foram plantadas por pessoas importantes de décadas passadas. O pinheiro foi semeado pelo embaixador do Japão. O inventor Santos Dumont também cultivou a sua. Era praxe, cada visitante plantava uma árvore. Olha só o rei Alberto da Bélgica em 1920. O bosque foi a única coisa que restou na fazenda que deu origem à cidade e está ameaçado. No ano passado, parte da mata foi devastada. Essa arquiteta foi quem constatou a extração de ipês. A gente encontrou vários vestígios, né? E a árvore até sangrando, entre aspas, porque foi uma cena lastimável. E aí a gente fotografou tudo e aí fez o papel que a gente tem que fazer, né? Que é denunciar. Porque uma árvore que, com certeza, pelo porte dela, ela tem mais de 100 anos. Né? No mapeamento aqui não tem a data de plantio dela, então quer dizer que ela tem mais de 100 anos. Aí se corta uma árvore de uma hora para outra, acaba com a patrimônio ambiental que a gente ainda tem, né? Cana para todo lado, a gente precisa preservar pelo menos essas árvores, né? O inquérito aberto pelo Ministério Público constatou que a poda das árvores foi autorizada pela Prefeitura, detentora do terreno, e que a madeira foi vendida a um vereador, Francisco Frediano Filho, mais conhecido como Chicão, também é dono de uma olaria e usaria o material lenhoso na própria empresa. De maneira até não surpreendente, foi encontrado um caminhão cheio de lenha estacionado lá da Prefeitura de Guatapará, né? A propriedade formal do caminhão é da irmã desse vereador. Ele admitiu que a posse era dele, o caminhão era dele, que o material era dele. Ele alega que adquiriu esse material lenhoso, nessas árvores cortadas, da Prefeitura de Ribeirão Preto, né? Mas não apresentou nenhum documento, nenhuma prova que tenha havido essa compra, essa aquisição de material, né, lenhoso da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, a versão dele não se sustenta, é uma versão inverossímil. O parlamentar teve material apreendido e foi multado. Já o Executivo vai responder a um processo na Justiça por não preservar a área como deveria. A fazenda nasceu nas mãos de Martinico Prado e estava inserida entre as maiores produtoras de café no estado. Era uma cidade. Tinha escola, ambulatório médico, um palacete e cinema. Hoje, em ruínas. A Fazenda Guatapará nunca mais vai ser o que era, mas a história continua. Isso faz parte da história, então a gente tem que preservar, a gente tem que saber de onde é que a gente veio para continuar o desenvolvimento. Não tem como desenvolver sem saber de onde veio. Não tem como saber por que chama Guatapará. Cadê Guatapará? Se a fonte, né, a sede da Fazenda Guatapará sumiu. Para o Ministério Público, a vegetação desmatada dificilmente será recuperada, bem como todo o patrimônio da fazenda, que já foi símbolo de inovação e avanço. No entanto, a promotoria quer obrigar a Prefeitura a adotar medidas de preservação da área. Por isso, pede à Justiça a aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Pedimos também uma série de medidas para preservar a área, como a proibição de atividades antrópicas, que tivesse qualquer atividade comercial ali que comprometesse a integridade da área. Né, pedimos uma indenização, né, em razão do dano. O mais importante das nossas medidas cautelares, o juiz deferiu, né, foram deferidas e a Prefeitura tem a obrigação de tomar uma série de medidas para preservar aquela área num primeiro momento. Ximena Osório, de Guatapará, para o Jornal da Clube. A Prefeitura diz que vai apresentar defesa e documentos que comprovam que a área não era de propriedade da mesma na data dos fatos. A nossa produção tentou contato com o vereador Francisco Frediano Filho, citado na reportagem, mas ele não retornou às nossas ligações. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações sobre esse assunto. Rafael? Pois é, André, dessa forma a cidade vai perdendo sua história, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor, essa é a demonstração clara que os governantes da cidade não levam a sério a preservação do meio ambiente? Boa tarde para o senhor.
Boa tarde a todos. Com toda certeza é uma demonstração. A gente fica tentando entender o porquê que o Executivo autorizou a extração dessas árvores, porque tecnicamente falando existem algumas questões da própria lei que autorizam a extração de árvores do tipo dessas que foram extraídas, como a árvore estar condenada, oferecer perigo, o interesse público, e nesse caso aí não nos parece que aconteceu. Então a municipalidade realmente não está preocupada através dessa ação com a preservação do meio ambiente. Quais devem ser as preocupações com esse bosque, doutor? Na verdade, precisa se verificar se ele já foi legalmente constituído como um bosque, como uma área de preservação. Se não tiver sido ainda, que seja encaminhado o projeto para a Câmara ou de iniciativa da Câmara dos Vereadores, para que transforme a área num bosque e se também destine verba, se busque verba da União, que existe para isso, para a conservação da área e a transformação efetiva num bosque. A fazenda é parte principal da história da cidade. É triste ver uma situação dessas, doutor? Sim, a gente verifica que o dano ambiental é o mais grave, né? Porque o ser humano depende do meio ambiente para viver bem e para viver. Mas aí nos parece que esse dano atingiu também a história do município, o patrimônio cultural e histórico da cidade. Como a população poderia ajudar na preservação desse patrimônio ambiental, doutor? A população ela deve fiscalizar, verificar se há mais interferência nessas árvores, se houver novas tentativas de desmate e também se essa vegetação está sendo preservada. Senão, a população deve reclamar aos vereadores, ela deve reclamar ao Ministério Público, que a população, na verdade, é o primeiro termômetro para que as ações sejam feitas contra os maus governantes que não preservam o meio ambiente. O local, para ser transformado em uma área de visitação para fomentar o turismo e ser preservado, precisa de muito investimento, doutor? Explica para a gente. O poder público sempre dá a desculpa de que não tem verba suficiente, que existem outras prioridades para não preservar o meio ambiente. Mas, na verdade, se tiver iniciativa para a criação de situações de preservação do meio ambiente, evidentemente que se consegue projetar e planejar essa proteção toda e buscar recursos que existem no FEIDRO, existem recursos na União para preservação. Na verdade, é falta de planejar e falta de ter o cuidado, de querer cuidar. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras notícias. André Costa. Até já, Rafael.